tarde aí, pessoal. Estamos aí com mais uma aula, né? A nossa aula de hoje ainda vai dar continuidade ao que nós vínhamos falando na semana passada sobre os solos. Nós falamos um pouquinho a semana passada sobre como o solo é formado e das zonas, né, e as camadas que existem de solo. E hoje nós vamos falar de um problema relacionado ao solo, que é a degradação do solo, né? Como os solos estão sendo degradados, estão sendo destruídos, estão sendo maltratados, certo? Algumas causas da degradação do solo é natural, faz parte da própria natureza e são agravadas pela ação do homem. Já outras não. Outras causas da degradação do solo é apenas por causa humana. E nós vamos estudar algumas dessas causas da degradação do solo. Vamos estudar desertificação, arenização, erosão, lixiviação e a poluição direta, que é a própria contaminação do solo, tá? Então vamos começar aqui com a desertificação. Desertificação, o nome já diz, nos lembra deserto, né? É o processo onde o solo evapora mais água do que recebe. Então, se o solo evapora mais água do que recebe, é óbvio que esse solo vai ficar cada vez mais seco, né? Que ele vai perder mais água do que ele está recebendo. Então, ele vai ficar cada vez mais seco. Esse tipo de processo ocorre geralmente em áreas de climas árido e semiárido. Esses tipos de clima são os climas mais quentes que a gente tem. É o clima árido e o clima semiárido. Nesses dois tipos de clima quase não se tem chuva e eles são muito quentes. São os climas, por exemplo, do nosso sertão, o sertão nordestino, que sofre muito com o calor, com a quentura e quase não chove. Então, nesses lugares, normalmente ocorrem esse processo de desertificação. E ele ainda é agravado devido à retirada da vegetação e também por causa das queimadas, né? A vegetação, as plantas, faz com que a água seja guardada embaixo do solo. A raiz das plantas tem essa função de guardar a água. Se eu não tenho planta, eu não vou ter como armazenar, como guardar essa água. Então, o sol, a quentura vai fazer aquela água evaporar mais rápido e nesse tipo de clima quase não chove. Então, piora ainda mais o processo de desertificação, quando eu tiro as plantas e quando eu faço queimadas nessas regiões. Né, região de clima árido e semiárido, a vegetação que predomina é a caatinga, né? A caatinga é um tipo de vegetação que consegue armazenar água, mas se eu retiro, eu não tenho como guardar essa água, como armazenar essa água no solo. Então o solo fica exposto, agravando ainda mais esse processo de desertificação. Aí eu mostro para vocês logo abaixo, ó, a foto do processo de desertificação, de como fica o solo quando acontece a desertificação, né? Aquele solo todo rachado, seco, tá certo? O próximo processo de degradação do solo é a arenização. O próprio nome também já nos dá uma noção. É o solo se transformando em areia. A arenização. Ele é um processo onde há a formação de bancos de areia em solos onde a infiltração e o escoamento da água são superiores à evaporação. É o contrário da desertificação. Na arenização, o solo recebe muita água e quase não evapora. E como também
tem o agravante da falta de vegetação, a infiltração da água faz com que aquele solo, que antes estava durinho, compactado, vá se deteriorando, se transformando em areia, tá? Normalmente, ocorre em climas mais úmidos, né? Em climas onde chove bastante. E é agravado devido à remoção da vegetação que protege e firma os solos. Como eu falei, a vegetação ajuda a armazenar a água e a firmar o solo. Se eu retiro, a água não armazena, né? Ela escoa, ela escorre, transformando aquele solo em areia, deixando aquele solo, ao invés de firme, mole, né, como uma areia. Próximo processo de degradação do solo é a erosão. Esse nome a gente já vive ouvindo, né? O processo de erosão. Erosão nada mais é do que o processo onde ocorre o desgaste do solo, né? O solo ficando desgastado. Pode ocorrer por causas naturais ou pela ação humana. Tá? A desertificação é um processo natural agravado pela ação humana, mas é natural. A arenização também. Então, o processo de erosão, ele pode ser só por causas naturais, por conta da ação do tempo mesmo. Uma região que recebe muito vento ou muita chuva, né, pode fazer com que aquele solo se desgaste de forma natural. Mas a erosão também pode acontecer pela ação humana, como quando o ser humano retira o que protege o solo, que é a vegetação. Então, os processos erosivos podem alterar as formas de relevo, de forma natural ou pela ação humana, né? Eu estou mostrando aí na foto, logo abaixo, um processo de erosão agravado pela ação humana. Isso é o que a gente chama de vossoroca, tá? Esses buracos, essas aberturas no solo após um longo processo de chuva, né? Se tivesse vegetação nessa região, isso não aconteceria, porque ao invés da água da chuva levar e abrir os buracos, a raiz das plantas ia segurar a terra, não ia deixar abrir o buraco. Mas como a vegetação foi retirada, então a água da chuva, a velocidade e a força da água da chuva leva a areia do solo, fazendo com que seja aberto esses buracos, que a gente chama de vossorocas. Então isso é provocado pela ação humana, tá? É uma erosão provocada pela ação humana, é um desgaste do solo. Outro processo de degradação do solo se chama lixiviação. Lixiviação vem de lixiar, lavar, né? Como se o solo estivesse sendo lavado, e isso acontece através das chuvas, né? Então, lixiviação, processo de lavagem excessiva da camada superficial do solo pela água das chuvas. Então, aquele solo desprotegido novamente, porque, olha a última bolinha lá, tem relação com o desmatamento. Então, o solo desprotegido, recebendo muita chuva, faz com que essa camada de cima do solo seja lavado. Essa lavagem, ela vai fazer com que seja retirado todos os processos de minerais, né, que deixam o solo produtivos, que deixam os solos férteis para ser plantado. Então, como é retirado esses minerais do solo por conta da chuva, esse processo de lixiviação torna os solos improdutivos. A gente não consegue produzir, plantar nada naquele solo, porque ele não tem minerais nem vitamina nenhum para poder crescer algum tipo de vegetação ou algum tipo de alimento ali naquele solo. A figura aqui do lado mostra esse processo pra gente, ó. O solo fica totalmente
alagado, né? Essa água escorrendo, vai levando todos os nutrientes do solo, deixando ele improdutivo. E para a gente terminar, ainda temos aí a poluição direta, é o que a gente chama de contaminação. Esse aí é totalmente provocado pela ação humana, né? É um processo de alteração química da composição dos solos que os tornam inférteis. Tá? Então, a gente sabe que o solo é formado por minerais que veio das rochas que formaram aquele solo. A alteração química faz com que esse solo se torne infértil, né? E como é que acontece essa alteração química? Quando ocorre o uso de agrotóxicos nas plantações, quando ocorre o uso de fertilizantes ou também aqueles aterros sanitários que são os chamados lixões, que ficam aquele monte de lixo acumulado. Esses 3 itens levam processos químicos, né, para o solo. Os agrotóxicos, que são venenos, são absorvidos pelos solos. O fertilizante, que é para melhorar as plantações, mas são processos químicos, é absorvido pelo solo. E os lixões, eles soltam aquele líquido que às vezes até fede, chamado chorume, que aquilo é também absorvido pelo solo. E isso faz com que o solo seja contaminado. E essa contaminação deixa o solo infértil, que é improdutivo, né? Naquele solo vai acontecer em um determinado momento que ele não vai mais conseguir ser utilizado para produzir nada, nem para produzir alimentos através das plantações, nem para ser plantado vegetações, tá, gente? Então, esses aí são os processos de degradação do solo. Desertificação, arenização, erosão e lixiviação são processos naturais que são agravados quando o homem retira a vegetação, quando o homem desmata. Já o último, poluição, é totalmente causado pela ação humana. A gente precisa rever aí um pouquinho esse processo de degradação, porque senão daqui a alguns anos a gente não vai conseguir produzir nada nos solos que a gente tem, né? Então, uma boa tarde aí para vocês. Fiquem com a atividade do Google Forms e até a próxima semana. Tchau, tchau.